Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que nos estejam a ver. Portanto, o meu nome é André Ventinhas e aqui falamos sobre mercados financeiros, investimentos financeiros e literacia financeira. Numa época em que cada vez acho mais importante começarmos a familiarizar com estes termos e a ter um pouco melhor de perspectivas no nosso relacionamento com literacia financeira no dia a dia. O vídeo de hoje intitula-se Investidor Macro e, portanto, o que é que um investidor numa perspectiva de macrovisão, que é aquela visão em que eu me considero faz. Portanto, nós temos aqui uma diferença entre aquilo que é a micro e a macro, portanto, economia e perspectiva económico-financeira, em que vemos a árvore como, portanto, uma macrovisão e vemos um determinado micro-ramo, ou seja, um ramo dessa árvore que pode, de alguma forma, interferir com tudo o resto. Portanto, eu já disse que é importante saber analisar balanços, saber analisar demonstrações de resultados, ver lucros líquidos, o que é receita e o que é lucro e portanto, fazer aqui ter noções do que é alguma contabilidade, alguma visão micro para depois poder também fazer investimentos. Quem vai ficar com a dívida abaixo da inflação? É a grande pergunta. E, portanto, depois da queda do Lehman Brothers, que declarou falência em 2008, os seus negócios no ramo de capital de venda em renda fixa e gestão de investimento mudariam o mundo. Porquê? Porque o seu principal negociante era o Tesouro Americano. Portanto, o Tesouro Americano, porque os Estados Unidos da América continuam a ser a moeda de reserva mundial, o Tesouro Americano serve ainda hoje e servia como colateral a muitas daquilo que eram os investimentos que bancos, que hedge funds e que grandes operadores financeiros faziam. E a partir do momento em que se deu realmente a crise imobiliária de 2008, o mundo mudou para sempre, portanto o mundo nunca mais foi o mesmo e só após uma reunião entre os grandes banqueiros, digamos assim, americanos, é que se deu luz verde a poder segurar esse tesouro americano e poder relançar a perspectiva económica ou financeira que esteve no fio da navalha, entre aspas. Juros da dívida e balanços dos bancos centrais. Ainda hoje a política de juros se reflete no fracasso da falência de uma peça de dominó que fez cair todas as outras no mundo. Aqui a perspectiva foi que nós tivemos o Covid, mas mais cedo ou mais tarde iríamos ter uma crise similar àquela do Covid. O Covid o que fez foi despertar algo que já se anunciava e que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer. Portanto, o Covid só veio, entre aspas, mostrar o que estava por baixo do pano e que a maioria das pessoas não conseguia efetivamente ver. Investidor com macrovisão capta um conjunto de dados e estima as probabilidades que correm a seu favor para apostar nas fichas certas, ou seja, um investidor macro, ao fim e ao cabo, como eu me intitulo, em que eu já disse aqui no canal que o único almoço grátis nos investimentos, segundo o grande hedge funder Ray Dalio, é a diversificação e nós, ao estarmos expostos a uma diversificação a nível da carteira, a portanto, a outras geografias, a vários setores realmente temos uma carteira calibrada e diversificada, é a forma de nos protegermos
porque, entre aspas, depois, quando existem momentos menos bons numa parte da nossa carteira, de certo que a outra parte equilibra esses momentos menos bons. Depois, consoante o estômago e a exposição ao risco, cada investidor terá de fazer as suas opções. Eu já referi aqui que não somos um canal de aconselhamento financeiro, mas sim de educação financeira e de pormos um pouco o cidadão comum mais ao contacto com estas perspectivas macrofinanceiras e macroeconómicas. Decisões micro, portanto, setor. Eu dou aqui um exemplo em que o Warren Buffett, na pandemia, se teve de desfazer das empresas de aviação. Portanto, por vezes é preciso retirar as fichas da mesa à pressa em determinados setores ou em determinadas fases, porque há mesmo crises e podem surgir crises inesperadas em determinados setores ou em determinadas geografias, e aí nós teremos de ter um cuidado de sair e de nos posicionarmos de outra forma no mercado. Por exemplo, agora, com toda esta instabilidade das tarifas Trump, ainda ontem o presidente da Fed, portanto, ele manteve os juros nos Estados Unidos, e o Fed pode fazê-lo porque é independente, manteve os juros nos Estados Unidos tal e qual como eles estavam, apesar de Trump fazer grande pressão para que ele baixasse os juros. Mas com toda esta instabilidade e como não se sabe o que aí vem em perspectivas de desemprego e inflação, que são as duas grandes nuances económicas que a Reserva Federal tem de manter alinhadas, o Sr. Powell resolveu manter os juros no ponto onde estavam, e isto nos Estados Unidos, assim como na Europa, qualquer movimentação a nível dos juros mete mais dinheiro no bolso ou tira dinheiro do bolso dos contribuintes, porque, como se sabe, por exemplo, os créditos à habitação e os grandes créditos estão ligados às taxas de juros, que depois vão ser refletidas e repassadas após os bancos centrais ditarem as modificações que fazem na taxa de juros. O mercado não olha para o passado, o mercado desconta e precifica o futuro depois de retirar o desconto de traders e especuladores, ajustando o valor futuro consoante as expectativas. Por mais que o mercado caia, e eu já disse aqui que quando caiu e que neste momento se tive 2 a 3 anos muito positivos nos últimos anos, neste ano as coisas não estão a correr tão bem, mas por mais que o mercado caia, nós temos de ter algo em perspectiva. Quem investe para o médio e longo prazo, o mercado no futuro, ele só precifica o futuro, e o mercado no futuro só tende a subir. Porquê? Porque os governos têm 4 ferramentas para utilizar para equilibrar as suas economias, e eles só usam uma. Portanto, os governos têm austeridade, têm reestruturações e renegociações de certas empresas ou certos setores que não estão tão bem, têm também o processo de tributação, em que podem passar algum do dinheiro daqueles que têm mais para os que têm menos, ou então têm a impressão de papel moeda e colocar muito papel moeda no sistema, o que depois no futuro não se denota tanto, mas depois no futuro vai causar inflação. Ora, os governos a única coisa que fazem, porque os governos o que querem é votos, os governos a única coisa que fazem é, portanto, gastar, imprimir papel moeda, ter mais déficits, ter mais dívidas, e alguém no futuro vai pagar. E como no futuro não há milagres, nem há nenhum feiticeiro de Oz para pagar, depois quem paga é o contribuinte, numa medida pior, que é a inflação e a desvalorização das moedas. Portanto, se usasse as 4 ferramentas em conjunto, de certo
que a terapia poderia ser ao início um pouquinho mais de choque, mas amenizava-se depois a subida dos preços que vinham no futuro. Ora, como os governos não querem anunciar medidas de choque, nem querem anunciar, fazer promessas que depois as pessoas não vão votar neles, porque depois o cidadão também quer promessas de um mundo que não existe, de um mundo que é fictício, e aí nós, como cidadãos, também temos culpa no cartório, porque só queremos ouvir aquilo que nos convém, depois desiludimos-nos, porque quando vemos as inflações e quando vimos a desvalorização do valor da moeda e o aumento de preços, ficamos de alguma forma desiludidos, e depois a culpa é do governo. Não, a culpa também foi nossa, porque fomos nós que pusemos esses governos a liderar, e podíamos ter escolhido se calhar outros que não prometem tanto, mas que se calhar cumpriam aquilo que prometiam. Portanto, o mercado não olha para o passado. Cada vez mais milhões de pessoas nos Estados Unidos, Europa e Japão estão a caminhar para a aposentação. Quem vai descontar para pagar rendas e benefícios de saúde que os Estados vão bancar? Portanto, este fenómeno da imigração também é um fenómeno que neste momento está muito em discussão, mas o que é certo é que o Ocidente precisa de imigrantes. E não venham com teorias a afirmar o contrário. A população ocidental está a ficar envelhecida e basta ir aos supermercados, basta ir aos hotéis, basta ir a muitos dos locais, e quem nós vemos nos serviços operacionais desses sítios são pessoas de outras nacionalidades que sofriam mais no país onde estavam e que neste momento estão integrados e estão a descontar cá. Tem de haver um equilíbrio e é preciso ter cuidado quando falamos neste tipo de fenómenos, sem olhar para eles com os devidos pesos da balança e sem termos, de alguma forma, um olhar equilibrado neste tipo de questão, e não me vou alongar mais neste aspecto. Demografia e imigração. Siegel, no seu livro Investir em Ações no Longo Prazo, já há uns anos perguntava quem vai produzir os bens e serviços que os aposentados vão consumir. Quem está no Ocidente não chega para levar o barco todo nos próximos anos. Portanto, nem vale a pena, porque eu já me antecipei e já referi o que tinha a referir sobre esta citação de Siegel. Mercados emergentes, não existem certezas, apenas probabilidades. A China e a Índia estão debaixo do meu radar, o que já detenho em pequena percentagem na minha carteira. O ETF Vanguard FTSE Emerging Markets, portanto com o símbolo VFEM.AS, porque é negociado na Bolsa de Amsterdão, e penso que é apenas o começo. Portanto, estou de alguma forma já a colocar-me em os dois países que têm maior população mundial. A China e a Índia ocupam 2/3 da população do mundo, e não é o Ocidente que se vai desenvolver. Os próximos países a desenvolverem-se vão ser a China e a Índia, e alguns países que estão de alguma forma também considerados como mercados emergentes. Participações, portanto, deste ETF: Taiwan Semicondutores, Tencent da China, Alibaba da China, Reliance Industrial da Índia, e portanto vemos que são participações que estão incluídas dentro do ETF. Eu já referi aqui, os ETFs são uma boa forma para quem começa a investir e para quem ainda não sabe escolher ações. Pode ver dentro da composição dos ETFs boas empresas também de mercados emergentes,
e é, entre aspas, nesta escolha e nesta diversificação a nível geográfico também que depois podemos defender uma carteira mais diversificada e não tão exposta a algumas instabilidades e alguns problemas que estão a surgir com os novos líderes ocidentais. Até à próxima, espero que tenham gostado, cliquem no like, subscrevam, partilhem, que ajudam bastante o canal e voltamos a ver-nos na próxima sessão. Obrigado.